Olá, essa é a aula 6 do módulo Ser do Programa de Crescimento. Olha, nós temos um grande desafio nesses tempos em que vivemos, que é definir o que é realmente prioridade em nossa vida. Vivemos num mundo em que as nossas atividades sugam o nosso tempo e atenção. Nós precisamos absorver um volume de informações cada vez maior, que chegam a nós numa velocidade impressionante e de forma cada vez mais fácil. Assim, adquirir o virtuoso hábito de separar um tempo diário para Deus é um grande desafio e que deve ser enfrentado com coragem e determinação. No mundo, no nosso tempo, está sendo consumido para não orarmos e não termos intimidade com o nosso Pai. Por isso, nessa aula, nós vamos aprender o seguinte: o que significa ser um crente maduro, o que é o tempo devocional e por que ele é importante, como estabelecer um período devocional diário e algumas dicas importantes para você se dedicar a um tempo de qualidade só para Deus. Então vamos lá. O que significa ser um crente maduro? Crentes maduros são chamados discípulos. Discípulo é o mesmo que aluno, aprendiz. Não posso ser um discípulo sem ser disciplinado, sem ser instruído ou adquirir bons hábitos. Quanto mais disciplinado eu me torno, mais Deus pode me usar. Em Lucas 6, verso 40, diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. A marca do discípulo é levar a cruz diariamente. Tomar a cruz significa, em qualquer situação, dar a Jesus o primeiro lugar em minha vida. Em Lucas 14, 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, eu me torno um discípulo quando, pelo poder do Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra de Deus, abandono os maus hábitos antigos, os vícios, por exemplo, e desenvolvo os bons hábitos do discípulo, as virtudes. Ou seja, vivo uma nova vida de acordo com o caráter de Jesus. Em Colossenses 3, do verso 9 e 10, nós lemos: não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O tempo devocional diário é uma disciplina espiritual fundamental aos que são discípulos. É um hábito essencial que devo adquirir, que exigirá fé, determinação e perseverança, até que o prazer de estar na presença de Deus se transforme em meu modo de viver. Assim, o meu crescimento espiritual será contínuo e agradável a Deus. No Salmo 25, verso 14, diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E também no Salmo 42, no verso 1 e 2, diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Vamos ver agora o que é o tempo devocional e por que ele é importante. Há no deserto do Saara plantas que vivem por mais de um ano. Você sabia? Elas são obrigadas a ter raízes muito compridas para acolher umidade nas profundezas do subsolo. Assim, o cristão necessita se adaptar até descobrir e explorar os veios cheios de água viva para se manter vivo e saudável diariamente. O hábito devocional nos leva obrigatoriamente para junto das águas e o resto é consequência natural dessa proximidade. Estar junto às águas vivas é o segredo da folha sempre verde, da árvore cheia de frutos, da vida em abundância. Em Jeremias 17, versos 7 e 8, nós lemos: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. A devocional pessoal é uma disciplina, isto é, uma prática regular onde se aprende a conversar a sós com Deus, todos os dias, por um tempo determinado, com a finalidade de estabelecer uma comunhão pessoal profunda e íntima com o Pai. Nesse tempo, nós ouvimos a sua voz através da oração, da adoração e meditação nas Escrituras. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta.
Ora ao teu pai que vê que estás oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A prática devocional exige de nós tempo, esforço, trabalho, mas uma vez que esse hábito ele seja formado, torna-se parte natural de nossas vidas e produz um estado de plena satisfação, fundamental para o nosso crescimento e aperfeiçoamento como cristãos. No Salmo 84, verso 1 e 2 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. A prática devocional, ela provê sustento, crescimento e amadurecimento para a vida espiritual. Ela é como um alimento diário com o qual nós fortalecemos para os embates do dia. Em João 6,57 nós lemos o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo para o Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Muito mais do que nos alimentar e nos fazer crescer espiritualmente, o objetivo de Deus é nos levar para junto das águas, é fazer brotar em nós, no nosso interior, rios de água vivas, que jorrem para as regiões áridas do mundo e pelos desertos alheios. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 14,13, Jesus respondeu e disse: quando qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus é a nossa fonte, onde diariamente nós reabastecemos. Na prática devocional diária, permanecemos em Cristo, na condição essencial para produzirmos frutos que permaneçam. João 15, verso 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque de mim, sem mim, nada podereis fazer. Bom, como eu estabeleço um período devocional diário? Você pode começar assim. Defina um período do dia que lhe seja melhor, manhã, tarde ou noite. Não há um período certo ou errado, mas que seja um período com menor oportunidade de interrupção e que seja o melhor para você. Geralmente, escolhe-se primeiras horas do dia, pela tranquilidade, pelo descanso da mente, você acabou de acordar, então é o melhor horário. Mas é você que decide o melhor horário para essa devocional. Temos o exemplo de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, assim como Daniel, define um lugar específico para o seu tempo de qualidade com Deus. O ideal é que seja um lugar em que você possa manter a privacidade para orar, para adorar, para ler, para meditar e fazer anotações. O exemplo de Pedro em Atos 10, 9 diz o seguinte: subiu Pedro ao terraço, que era um lugar de privacidade, onde se costumava relaxar, para orar quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Então, defina a duração do tempo para a sua devocional. Também não há uma regra para esse tempo da devocional. O ideal seria talvez 1 hora, mas principalmente no início da prática, a fim de você adquirir o hábito, comece com um tempo realista que você possa cumprir diariamente. Por exemplo, comece com 15 minutos por dia, depois aumente para 30, para 45 e estipule uma meta de 1 hora. Em Mateus 26, verso 40, diz assim: voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E ele disse a Pedro: então, nem 1 hora pudesses vigiar comigo? Então Jesus tem um problema ali com os discípulos. Planeje então a sequência de atividades que você fará nesse seu tempo devocional. Esboce uma sequência escolhida, escreva. Nas aulas anteriores você aprendeu como usar o modelo da oração de Jesus, bem como as sugestões de leitura, de meditação e aplicação pessoal da Bíblia. Agora no seu devocional você pode utilizar algumas daquelas práticas. Além disso, você pode incluir, caso você disponha de mais tempo, e se você quiser, é claro, cânticos de adoração, áudios da Bíblia, de música inspiradora ou de livros devocionais da sua escolha. Porém, lembre-se que a oração e leitura e meditação bíblica são prioridades.
Exemplo de 30 minutos de devocional. Quanto tempo dura a sua oração? 15 minutos. Mais 10 minutos de leitura bíblica. Mais 3 minutos lendo um trecho de um livro devocional. E mais 2 minutos para um louvor de encerramento. Essa é uma sugestão. Você pode seguir se você quiser. Anote algumas sugestões de como separar um tempo diário só para Deus. Antes de você iniciar a sua devocional diária, peça ao Espírito Santo que ajude você a ter disciplina suficiente para você criar esse hábito de passar um tempo com Deus todos os dias. Geralmente um hábito se estabelece entre 20 e 30 dias de prática diária. Após esse período você adquire o hábito. Seja qual for o tempo que você separou para a sua devocional, passe ao menos metade em oração ou mais. É o seu diálogo com Deus que trará aprofundamento em sua leitura bíblica e demais atividades. Seja flexível, mude o seu plano devocional se não tiver sucesso. Encontre um plano que melhor se ajuste a você. Em João 14, verso 6 diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora uma dica também bem prática para você. Quais são os materiais importantes que você deve ter consigo no seu tempo devocional? A primeira delas, claro, é a sua Bíblia. Você pode seguir um plano de leitura conforme o tempo que você separou. Também, outro objeto, caneta e lápis. Nem sempre a nossa memória nos ajuda. Anotar nos garante a preservação de uma ideia ou de uma inspiração do Espírito Santo. Também tenha um caderno de anotações ou um diário. Escreva sua lista de oração, suas descobertas durante a leitura bíblica ou as impressões que o Espírito Santo em seu coração e na sua mente durante esse seu tempo de oração. Você poderá constatar as respostas de Deus e as suas orações e obter um registro de sua íntima e efetiva comunicação com Ele. Evidentemente, esses instrumentos todos podem ser substituídos por um smartphone, um tablet, um notebook, porém, avalie se você não corre o risco de permitir que os demais aplicativos, mensagens ou chamadas desviem a sua atenção, a ponto de você perder esse precioso tempo com Deus. Então, portanto, seja sábio e criterioso na escolha dessas ferramentas e tenha um ótimo hábito de separar um tempo diário para Deus. Chegamos ao final dessa sexta aula. Então, o que é que nós aprendemos aqui nessa aula? O que significa ser um crente maduro, que o tempo devocional, por que ele é importante, como estabelecer um período devocional diário e também vimos aqui preciosas dicas que são bem importantes para você dedicar um tempo de qualidade só para Deus. Não se esqueça da sua tarefa de casa. Leia toda essa aula na apostila, responda o questionário de assimilação de conteúdo dessa aula, entregue o questionário respondido ao líder responsável por esse curso aí na sua localidade. Na próxima aula nós vamos abordar um outro assunto bem importante para a sua vida espiritual no reino de Deus. Nós vamos aprender sobre a importância de sermos generosos no reino de Deus. Após completar todas as 12 lições, você vai receber o certificado da associação. Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau.